Porque término de namoro, de relacionamento, é normalmente um dos melhores momentos para se fazer um trabalho interno de cura e transformação. Uma vez eu conversando com uma cliente da Alemanha, ela me disse: Andressa, eu descobri que eu precisava de ajuda depois de um segundo término de relacionamento, né? O primeiro eu namorei mais de 3 anos, eu percebia que eu me esforçava para que o relacionamento desse certo, eu que me comprometia mais, eu tentava me encaixar nos horários, na disponibilidade dele, né? Com muita insistência, ele aceitou de se mudar junto, né? De morar junto. E depois de 3 anos, ele realmente terminou comigo e eu fiquei devastada, eu fiquei muito mal por muito tempo. Mas eu achava que era normal, porque afinal de contas foram muitos anos juntos, né? Então realmente tive que readaptar toda a minha rotina, de amigos, de hobbies, de trabalho, de tudo, né? Que era em função dele e daí de repente eu não tinha mais. Então eu acreditei que era normal. Mas depois eu namorei outra pessoa por 3 meses, né? Então a gente ficou bem próximo, eu até conheci os amigos dele. E do nada ele começou a ficar distante e termina comigo. E eu sofri tanto quanto eu sofri com aquele término de 3 anos, né? Então eu percebi que não era o tempo que eu passava com a pessoa, não era nem a pessoa. Existia alguma coisa em mim, né, que estava atraindo esse tipo de homem indisponível, que não se importava tanto e que me deixava, e eu sofria um absurdo depois do término. Então, diante dessa situação, que a gente tem que entender é que a gente não sofre o término do relacionamento, e não importa o tempo que a gente ficou com a pessoa, nem o quanto de importância que a gente colocava, né, dessa pessoa na nossa vida. O que a gente sofre quando a gente termina um relacionamento são as nossas próprias crenças, né, crenças de falta de merecimento, crenças de insegurança, crenças de achar que não é bom o suficiente, crenças de não ter um centro estruturado que suporta estar sozinho, né? Não tem direção, não tem foco, não tem propósito. Então esses padrões, essas crenças, essas feridas emocionais, elas às vezes ficam adormecidas durante o relacionamento, ou às vezes você sofre elas em conta-gotas, né? De pouquinho em pouquinho. Mas quando o relacionamento acaba, todas essas crenças, essas dores, essas coisas que não foram resolvidas, elas vêm para a superfície para serem vistas, curadas, né? E transcendidas. Só que o que acontece? As pessoas não querem ver porque é muito doloroso, né? Então elas vão se distrair, elas vão sair com os amigos, elas vão beber, elas vão marcar encontro no Tinder, elas vão fazer tudo menos, né, curar esses padrões que estão ali. E o que vai acontecer? Pouco tempo depois elas estão repetindo o mesmo padrão. Vão atrair de novo o mesmo tipo de pessoa, vão embarcar numa jornada aí de um relacionamento por meses, às vezes anos, que vai ter como objetivo fundamental de novo revelar essas dores inconscientes que ainda não foram curadas, né? Então a melhor coisa a se fazer antes de tentar embarcar em outro relacionamento, antes de tentar fugir da dor, é curar esses padrões, curar essas feridas que normalmente são lá da infância, né? Para que assim você vai conseguir ficar bem tranquila, né? Ou tranquilo, e atrair, manifestar pessoas mais alinhadas. Essas crenças que a gente tem ali desde a infância, de falta de merecimento, falta de segurança, falta de amor próprio, né, de não se sentir amado, valorizado, visto, que a gente continua reaplicando no mundo, né, depois de crescido, depois de adulto, elas podem sim ser tratadas, serem curadas com técnicas específicas de neurociência que atingem o nosso nível subconsciente, emocional e energético. Existem técnicas diferenciadas para esses 3 níveis e os 3 níveis são importantes, tá? Então, às vezes eu trabalho com clientes, a gente faz a parte subconsciente e daí ele não quer fazer a parte emocional, ele não se dedica ali para fazer a parte de limpeza energética. Claro que a gente tem uma melhora incrível, né, somente com o programa transformacional, ele trabalhando no subconsciente, deixando esses padrões e crenças limitantes irem, né, mas a gente precisa limpar a colinha, o combustível que forma novos pensamentos, novos comportamentos e que continua atraindo, manifestando coisas que a gente não quer na nossa vida, né? Então a gente realmente precisa se dedicar a essa limpeza mental, emocional e energética para a gente se libertar desses padrões que são super grudentos, né? E que fazem que a gente ficar repetindo num loop infinito experiências que a gente não quer, atraindo pessoas que a gente não quer.
E a gente merece tanto, a gente merece viver em paz, viver bem, independente do que aconteceu pra nós ou deixou de acontecer pra nós quando a gente era criança, né? Porque a gente dependia de adultos que também eram pessoas que estavam machucadas, emocionalmente indisponíveis, que não se atentavam às nossas necessidades, né? Em que a gente também nos sentiu ali abandonado, rejeitado. E a boa notícia é que já no início, quando você começa ali curar esses padrões, extrair essas emoções, essas crenças limitantes, fazer essa limpeza energética, você vai se sentir muito bem, muito mais seguro na sua vida, em você, nas suas habilidades, e você vai